senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pelas redes sociais, TV Senado, Rádio Senado. As notícias que eu tenho para ler aqui não são nada boas, porque nada boa é a situação desse país. O preço do frango congelado no atacado tem alta de 44,5% em São Paulo. Indefinições sobre a tabela do frete travam transportes de carga no país. Dólar fecha em alta e volta a passar de 3,70, mesmo após o Banco Central intervir. O mercado vê PIB abaixo de 2%. Diz que vai crescer em 2018 1,94. Aliás, aqui está até otimista. Antes eles começaram com 3, mas já tem assessorias aí prevendo que o PIB da economia, que o PIB vai crescer 1,5. Eu acho, sinceramente, que não chega a isso. Bolsa tem nova queda e já acumula 8% de desvalorização em 5 pregões. E com dólar alto, a General Motors vai aumentar os preços dos automóveis. E o risco Brasil sobe para 76% em 3 meses. Ué? Não era esse governo que ia tirar o país da crise? Não eram eles que iam arrumar a situação do Brasil e tiraram a Dilma? Não era isso que essa casa dizia aqui? Tira a Dilma que tudo melhora, tira o PT que tudo melhora. Vocês têm noção do risco Brasil em 76%? Nós colocamos o risco Brasil com o Lula no chão, no chão. Que resultado é esse que tem para o Brasil hoje? Era isso que o mercado queria? Era esse resultado? É impressionante a falta de capacidade, de liderança, de atuação desse governo para melhorar a situação do país. E, infelizmente, a notícia é que tudo só vai piorar. Não tem como dar certo a política que eles estão aplicando. Além do preço do frango, nós temos mais caristias no Brasil. O preço da energia elétrica. O preço da energia elétrica. O preço dos combustíveis, que tanto tem sido objeto de discussão nessa casa. Aliás, a energia elétrica está sendo um dos insumos mais caros e hoje nós temos uma greve dos eletricitários, pessoal do sistema Eletrobras, contra a privatização da Eletrobras, que ainda bem conseguimos barrar a medida provisória lá na Câmara, porque eles vão fazer o mesmo com o que eles estão fazendo com a Petrobras. Daqui a pouco sobe todo dia o preço da energia elétrica. As pessoas vão ter que voltar para o candeeiro, para o lampião, assim como estão tendo que cozinhar com álcool de novo, com lenha, porque o botijão de gás é um absurdo. Hoje circulou nas redes sociais, Dia dos Namorados, um menino dando um botijão de gás com laço, com uma fita para a namorada de presente. Tal é o preço do botijão, virou presente. Ô, gente, que brincadeira é essa? Não era essa gente que ia consertar o Brasil? O problema é que essa gente não entende o povo brasileiro. Vamos explicar para eles quem é o povo brasileiro? Para o mercado, para a Rede Globo, para os golpistas, para essa gente toda aí. Mais de 50% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Vou repetir. Mais de 50% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é o que essa gente gasta para pagar um jantar. 2 salários mínimos é o que essa gente gasta para fazer uma comprinha de final de semana. 2 salários mínimos é o que essa gente gasta, muitas vezes, em 2, 3 dias ou um dia no supermercado. Eles não têm noção do que é sofrimento, eles não têm noção do que é fome, eles não sabem o que é ter que ter a conta de luz cortada e não ter dinheiro para pagar, ou que é ter que buscar o álcool no posto de gasolina para cozinhar. Eles não sabem. E muito menos sabem, ou se dão conta, que 50% das pessoas ganham até 2 salários. E eles querem que tenha apoio popular a essas coisas que eles estão fazendo. De onde que essa gente tira essa ideia? Não pode o Temer ter popularidade. Temer que está fazendo isso. O Temer com o PSDB, com os tucanos. Sabe o candidato deles, o Alckmin? O Alckmin, aquele que é governador de São Paulo? Esse mesmo. Não sobe nas pesquisas e não vai subir. Esse não entende de povo. Eles ajudaram a dar o golpe, a colocar essa gente que está aí, que está fazendo isso com o Brasil. Bom, mais de 50% da população ganha até 2 salários mínimos. Mais de 80%, quase 90%, ganha até 5.
Até 5 salários mínimos. Agora, o salário dessa gente é alto. Assim como é alto o salário dessa casa, como é alto o salário do judiciário, como é alto do pessoal do Banco Central. Tudo acima de 30 mil, viu, gente? Tudo acima de 30 mil. Enquanto a maioria do povo brasileiro não chega a ganhar 5 mil reais. Aliás, a imensa maioria ganha até 2 salários. Então, essa gente não entende de povo, não sabe o que é fome, não sabe o que é dor. Eles acham que as pessoas são números, tratam como números. E o pessoal do mercado financeiro, da Rede Globo, desses que deram o golpe, esses então ganham muito mais. É salário de 100 mil reais, salário de 150 mil. É gente que nunca passou necessidade na vida. Aí essa gente não sabe, presidente, por que quando faz uma pesquisa, como o Datafolha fez, dá 30% para o Lula mesmo preso. O Lula está preso. E tem 30% que vota nele. E quando começar a campanha vai aumentar. Isso pelo Datafolha, porque pela pesquisa nossa tem 39%, 40%. E eu acredito mais nela pela metodologia. Vai aumentar. Sabe por quê? Porque Lula sabe o que é viver com 2 salários mínimos, com 1 salário mínimo. Lula sabe o que é fome. Lula sabe o que a maioria do povo precisa. O povo tem saudades de Lula, porque na época de Lula, podia fazer um churrasco no final de semana, ia no mercado e podia comprar o iogurte, a bolacha, o chocolate para o filho. Não precisava mendigar, pedir emprestado para pagar a conta de luz ou fazer gato para ter energia elétrica. Nem precisava ir com um baldinho, com um botijãozinho, pegar gás no posto para cozinhar. É sobre isso que nós estamos falando, sobre gente, gente. Nós não estamos falando sobre números, sobre indicador macroeconômico. O mercado, vocês não dão certo aqui com essa política neoliberal. Esqueçam. Não vão ter candidato competitivo. O Alckmin não vai para lugar nenhum, a menos que dê golpe. Aí pode ir. Não vai, tem que entender isso. Uma eleição se faz com o povo. O povo não quer a política neoliberal. Esqueçam, desistam. Quem tem que ir para o orçamento da União não é só juro da dívida, é povo. Agora cortaram todos os programas sociais. Estão cortando o Bolsa Família, estão cortando programas sociais na área da educação, da saúde. Vocês estão aumentando o sofrimento de gente. Vocês não sentem, não? Eu juro que eu queria que essa gente pudesse ficar uma semana só, vivendo na periferia do Brasil, tendo que acender vela porque a luz foi cortada, tendo que cozinhar com álcool porque não tem gás, dormindo no frio, com as crianças chorando porque estão com fome e tem que dividir a comida para dar para o dia inteiro. Como eu queria que eles pudessem fazer um estágio assim, um pouquinho só. Não, eles nem pisar nesses lugares pisam. Eles nem visitar a periferia vão. Eles não sabem o que é povo, eles não têm noção. Eles não sabem o que é pegar um ônibus, eles não sabem o que é pegar um metrô. Eles não sofrem as agruras do dia a dia. Claro que daí eles vêm aqui em Poluto dizer que tem que fazer reformas para equilibrar o orçamento, que tem que fazer cortes, que as pessoas... Hoje eu vi uma pérola, um analista de mercado dizendo, senador Lindbergh, dizendo que a população tem que entender que tem que ter ajuste fiscal. Olha que pérola! Talvez ele tenha que entender que a população precisa de preço baixo para poder sobreviver. Não pode ter a carestia que está tendo no Brasil. Vai viver com salário mínimo, seu safado. Porque é safado uma pessoa que fala dessa. Porque o salário dele deve ser alto para fazer assessoria para banco. Como é alto os salários do setor público, dessa elite do setor público que vem aqui votar as medidas. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, senadora Gleisi, e dizer o seguinte: ontem saiu uma pesquisa do Datafolha dizendo que 72% diz que a economia piorou. E eu fico lembrando os argumentos que usavam contra Lula e Dilma. Diziam que estava segurando o preço da gasolina, o preço do diesel, do botijão de gás. A gente viu o que essa política fez aí. Reajustaram 230 vezes a gasolina. Mas não é só a gasolina. Eu chamo a atenção para essa pesquisa porque, senadora Gleisi, porque
a energia elétrica disparou no país inteiro. Vossa Excelência lembra que também acusaram a Dilma de tentar segurar o preço da energia elétrica. Sabe como está agora? Lá no Rio de Janeiro está descontrolado. Tem lugares que aumenta mais de 100%, principalmente comunidades pobres. O ônibus no Rio de Janeiro aumentou de dezembro para cá 17%. Então, essa inflação de 3% não é para o povo. E vejam bem, são todos preços administrados. Botijão de gás, gasolina, diesel, né? No caso do setor elétrico, houve a privatização. A privatização, você criou monopólios nos estados. Lá no Rio de Janeiro não adianta espernear. É a Light ou a Enel que entrou no lugar da Ampla? Não tem jeito. É um monopólio privado. E tem mais. Hoje teve a paralisação dos eletricitários. Se privatizarem a Eletrobras, pior ainda mais. Agora, eu fico vendo onde estão esses senadores que defendiam isso aqui há 2 anos atrás. Eram todos falantes, acusando a Dilma. Estão destruindo o país, é uma verdadeira devastação social. Olha quem está aqui, senador Humberto Costa, senador Donizete, senador Alites da Mata, senador Valadares ali na frente. Cadê eles? Onde estão os tucanos? Onde está essa turma que dizia que era só tirar a Dilma? Nessa devastação social, porque o tema é esse, devastação social. Está voltando mortalidade infantil, o Brasil voltando ao mapa da fome, desemprego, se você junta desemprego subocupados, são 27 milhões, 1/4 dos jovens desempregados. Cadê esse pessoal? Eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje. Obrigada, senador Lindbergh. Só quero dizer que nós não vamos desistir do Brasil, não. Nós vamos lutar, e vamos lutar com Lula, porque ele tem condições de tirar o país dessa crise. Tem experiência, tem capacidade, tem conhecimento, e mais do que isso, tem vivência da dor das pessoas. Só quem conhece quem é o povo brasileiro pode governar o Brasil. Essa gente da elite tem que dar golpe para entrar. Essa gente da elite tem que tirar os outros à força para governar. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir do Brasil. Quero aqui dizer para os algozes de Lula, não vamos desistir do Brasil. Nós vamos com Lula, vamos com o povo brasileiro, porque nós sabemos a importância que isso tem e a responsabilidade que temos com esse país. Senador Lindenberg Farias.